nossa aula de hoje. Hoje a gente vai continuar falando sobre as forças que atuam no sistema e são muito fortes, são muito poderosas. Para começar falando disso, a gente vai falar aqui do livro de Bert Hellinger, No Centro Sentimos Leveza, sobre o perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto de um necessário confronto. Com isso, apenas encobre e adia o conflito, em vez de resolvê-lo. Os efeitos do perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o perpetrador de sua culpa como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, o inocente tem não somente o direito, mas também o dever de exigir reparação e expiação. E o culpado não tem somente o dever de assumir as consequências de seus atos, mas também o direito de fazê-lo. Um homem e uma mulher, ambos casados, se apaixonaram. Quando a mulher engravidou, separaram-se dos parceiros anteriores e se uniram no segundo matrimônio. A mulher ainda não tinha filhos e o homem tinha uma filhinha do primeiro casamento que ficou com a mãe. Os novos parceiros se sentiam culpados em relação à primeira mulher do marido e à sua filha, e seu maior desejo era que a mulher os perdoasse. Mas ela estava zangada com eles, porque tinha pago, junto com sua filha, o preço da vantagem deles. Quando falaram disso a um amigo, ele lhes sugeriu que imaginassem como se sentiriam se essa mulher os perdoasse. Aí, reconheceram que tinham fugido das consequências de sua culpa e que sua esperança de perdão ia contra a dignidade e a reivindicação de todos. Reconheceram que tinham construído sua nova felicidade à custa da infelicidade da primeira mulher e de sua filha, e resolveram atender devidamente às justas exigências delas. Mantiveram, porém, sua nova escolha. Entretanto, existe um modo bom de perdoar, que preserva a dignidade do culpado e a própria. Ele requer que a vítima não faça exigências extremas e aceite a compensação e a reparação que lhe forem oferecidas pelo ofensor. Sem esse perdão correto, não existe reconciliação. Continuo? Será que eu continuo essa parte? Mas o que a gente viu até aqui sobre as forças que atuam por trás do sistema é que há uma força muito poderosa que uniu esse homem e essa mulher, que fez com que eles se apaixonassem um pelo outro, quando eles já haviam se apaixonado por esse outro homem e por essa outra mulher. E essa força que os conduziu para esse relacionamento cobra um preço. E esse preço que envolveu outras pessoas, né? A primeira mulher dele e a filha dele. E são essas mesmas forças que movimentam as pessoas a, como no caso deles, aqueles que queriam perdão por algo que eles eram culpados, por algo que eles eram responsáveis. Então, o que tem acontecido na nossa vida que a gente lá no fundo sabe que é culpado, sabe que é culpada. E como é que a gente vai identificar isso? A gente identifica isso saindo da posição de vítima. A gente não precisa estar na posição de vítima para a gente tomar a responsabilidade daquilo que é culpado. Porque vamos dizer que a gente fez... Alguém fez algo com a gente
e a gente se sentiu culpado porque essa pessoa fez algo com a gente, aí a gente tá na posição de vítima. Isso aqui, gente, é questão de vida e morte. É questão da gente realmente perceber o que foi que a gente fez que foi tão grave, como numa outra história que tem aqui nesse livro, de que a mãe de um rapaz que tinha instintos assassinos, ela denunciou o pai dele para os nazistas, dizendo que ele era homossexual. Então, que forças são essas que levaram primeiro a mulher a fazer isso? E segundo, o que aconteceu com o pai dele, entende? Então, são muitas forças envolvidas. A gente vai tomando consciência que algo vai levando as pessoas a fazerem certas atitudes, a nós mesmas fazermos certas atitudes, e existem as consequências. E a gente, primeiro se permitindo fluir por essa força que está a serviço da vida, a gente consegue tomar responsabilidade pelos atos que a gente fez até hoje na nossa vida. Entende? Fica claro isso? Quando uma culpa provoca o fim de alguma relação do ofensor, achamos que ele agiu com independência e livre-arbítrio. Entretanto, caso não cometesse a ofensa, talvez tivesse de sofrer uma humilhação e poderia reivindicar o direito de ficar ressentido com a outra pessoa. Muitas vezes, o ofensor procura pagar pela separação, sofrendo com ela, a ponto de contrabalançar a dor da vítima. Talvez ele só pretenda abrir para si, com a separação, um espaço novo ou mais amplo, e sofra porque só o conseguirá causando dor ou dano ao parceiro. Numa separação, não é apenas o ofensor que tem a chance de um recomeço. Também a vítima tem, de repente, novas possibilidades. Mas quando ela se fecha a isso e se obstina em sua dor, dificulta ao outro seguir um novo caminho. Apesar da separação, ambos permanecem amarrados um ao outro. Quando a vítima percebe a chance de um recomeço, proporciona liberdade e alívio ao ofensor. Talvez seja essa a maneira, porque, entretanto, quando a culpa e os danos cresceram a ponto de se transformarem no infortúnio, só haverá reconciliação se houver uma total expiação. Essa é uma forma humilde de perdoar, uma aceitação humilde da impotência. Ambos, a vítima e o culpado, submetem-se a um destino imprevisível, colocando um ponto final na culpa e na expiação. Quando a gente conta essas histórias, colocando um rótulo, essa é a vítima, foi a mulher traída, e esse é o agressor, foi o homem que traiu. A gente ainda está no campo da constelação familiar tradicional, quando a gente ainda colocava os representantes e colocava as situações. Quando a gente chega nesse campo da constelação familiar medial, a gente percebe que existe essa força por trás muito poderosa e que faz com que as pessoas ajam de certa forma. E quando eu falo isso, gente, é porque é algo muito forte. Quando um homem e uma mulher se atraem um pelo outro, seja da forma que foi, é uma força que atua por trás muito forte. E a origem dessa força pode ser inúmeras, podem ser inúmeras. Não é uma só. Porque numa mesma família, os pais são os mesmos, os irmãos são diferentes e cada um age de uma forma diferente, faz as coisas de uma forma diferente, pega uma lição do pai e da mãe e interpreta e vive aquilo de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque existem as forças que atuam por trás. E quando a gente resiste a essas forças, a gente julga, colocando que o outro me traiu, eu sou a vítima, eu vou sofrer o resto da minha vida e vou ficar fechada a isso. E quando a gente percebe que a vida trouxe isso pra gente ter esse aprendizado,
para a gente aprender algo com o que aconteceu, para o nosso crescimento, evolução. E nesse ponto a gente precisa ser egoísta, a gente precisa olhar para a gente. Gente, ele me traiu. O que é que eu preciso aprender? E geralmente, quando a gente vê aí as histórias, nos fofocando da vida, as mulheres que foram traídas, o que é que aconteceu com essas mulheres? As que não ficaram incubadas, as que não ficaram no papel de vítima. Elas cresceram absurdamente porque alguma compreensão aconteceu dentro da cabeça delas. Elas não deixaram que o ego dominasse a vida delas. Elas conseguiram se conectar num nível tão profundo do ser delas que elas modificaram completamente, mudam até fisicamente. Então, a gente hoje, com essas informações que a gente está tendo aqui, a gente pensar um pouquinho no que é que eu estou na minha vida me sentindo como vítima. E a notícia que eu tenho para dizer para você que está vendo essa informação agora é que você não tem mais o direito de se colocar numa posição de vítima, de coitada. Você agora tem o direito de se colocar na posição de quê? De se apropriar integralmente da sua vida. Espera aí, ele fez isso comigo? Ela fez isso comigo? Não, algo em mim atraiu isso dessa pessoa. E pode observar que muitas vezes a gente encontra pessoas e essas pessoas começam a falar da outra fulana lá, tá? Vamos dizer que a gente encontra José, José começa a falar de Maria. Aí a gente vai um belo dia, conhece Maria. E aí Maria é uma pessoa completamente diferente do que José falava que ela fazia. E aí depois a gente encontra a Joana. Aí Joana vem e fala uma coisa de Maria. O que Joana fala de Maria é completamente diferente do que eu convivi com Maria e é completamente diferente do que João falou de Maria. E é aí que a gente muda a chave, gira a chave, porque a gente começa a perceber que o mundo que se apresenta para a gente é de acordo com o que a gente tá aqui dentro no nosso coração. Então, a gente pode ouvir muitas histórias de pessoas estúpidas que tratam mal todo mundo e de repente não trata mal aquele ser humano ali. No ambiente de trabalho existe muito isso, de as pessoas disserem que o patrão trata mal, que ele é ríspido, que ele é isso, que é aquilo, mas tem aquele funcionário que se dá muito bem com o patrão e que eles conseguem conversar e que ele gosta do patrão. E aí, se a pessoa for as más bocas, dizem que é porque ele é baba-ovo, porque ele puxa o saco do patrão. E vamos olhar isso um pouco mais distante. Vamos ter esse olhar um pouco mais holístico, mais sistêmico. E aí a gente vai perceber que aquela parte do patrão que é legal, que é interessante, que trata bem, é a parte que o funcionário atraiu para ele. E quando a gente vai percebendo que é realmente por que o fulano me tratou assim? E aí eu proponho outra experiência para a gente começar a fazer no nosso dia a dia. Anota no seu caderno do curso para você ir abordar as pessoas, de repente no caixa de supermercado, vai na padaria e você aborda as pessoas de um certo jeito, de um jeito ríspido, antipático, sério e perceba como essas pessoas respondem a você. Depois, você deixa passar um tempo, né, para a pessoa esquecer da sua cara, para não criar nojo de você. Depois você volta lá com simpatia, com espírito leve, principalmente depois de fazer a nossa respiração com meditação, que o espírito fica leve, leve, a gente fica na presença, no aqui e agora, a gente fica com a mente vazia. E com esse sorriso, vai e fala com a pessoa na padaria ou no caixa de supermercado, com a mesma pessoa, para você ver que não é a pessoa que tem que mudar, é a gente quem muda. É a gente quem muda. E quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que a gente tem essa responsabilidade, algumas pessoas ficam com medo do que pode acontecer, com medo até de adormecer, né? Nossa, se é tudo minha responsabilidade, se a minha vida é minha responsabilidade, como é que eu faço, então, naqueles momentos que eu não estou muito sob o controle? E aí é a nuance que a gente não tem controle sobre nada. A gente tem responsabilidade, mas a gente não tem controle sobre nada. Graças a Deus a gente tem essa força muito poderosa que nos conduz na vida. Tem essa força muito forte que coloca no momento certo, na hora certa, as pessoas certas, para a gente aprender o que a gente veio aprender aqui nesse mundo, para a gente fazer o que a gente precisa fazer nessa vida.
Tá certo, gente? E assim, aos poucos, a gente vai desmistificando toda essa construção mental de que existe vítima, existe agressor. Existem os direitos humanos, existe parte do sistema. E isso tudo está sendo levado por essas forças do sistema. Mas nós todos tendo essa informação que a gente está tendo agora, o que é que a gente faz? A gente se apropria integralmente da nossa vida, nos responsabilizando pelo que a gente pode fazer. O que é que a gente pode fazer? A gente pode cuidar do nosso corpo, que é o nosso templo, é o presente que a gente ganhou, o maior do mundo, se alimentando bem, bebendo água boa, mantendo a higiene, escovando os dentes, fazendo meditação, a respiração diariamente. A gente cuida do ambiente que a gente vive, a gente cuida das nossas ações, de como é que a gente vai tratar os outros. E aí o universo vai enviar para você essa força maior que está por trás de tudo, vai enviar para você tudo aquilo que você precisa. E o que a gente precisa não é necessariamente aquilo que a gente pensa que precisa, aquilo que a gente deseja, né? Geralmente os presentes vêm de formas bem surpreendentes, vêm em forma de lição. Por isso que às vezes eu fico pensando, será que a gente precisava de escola mesmo? Passar o tempo da nossa vida dentro de uma escola, num lugar fechado, ou a vida já seria uma escola maravilhosa? E aí eu já entro no outro tema, não vou entrar nesse tema, mas é algo para nossa reflexão. De repente a gente está tão condicionada às regras da escola convencional que a gente não percebe que a própria vida é essa escola, que ela pode ser fascinante todos os dias quando a gente acordar. Então a gente começa a exercitar a partir de hoje. O que é que eu vou aprender hoje? O que é que a vida vai trazer para mim hoje? Para o que eu estou aberta a receber hoje? E viver esse agora, que é um presente maravilhoso, cuidando da gente e se responsabilizando. Aqui eu vou ler outro trecho desse livro. No centro sentimos leveza. O ciclo da vida. Um zangão pousou numa flor de cerejeira, bebeu o néctar, ficou saciado e satisfeito e voou para longe. Então sentiu remorso. Sentiu-se como alguém que tivesse comido de uma laúta mesa sem presentear o seu anfitrião com um pequeno regalo que lhe alegrasse o coração. O que eu faço agora? Pensou o zangão. Mas não conseguia decidir-se, e assim se passaram semanas e meses. Não conseguindo ficar tranquilo, finalmente disse a si mesmo: eu preciso voltar àquela flor de cerejeira e agradecer-lhe de coração. Levantou o voo, achou a árvore, o galho, o ramo, o lugar exato. Mas a flor já não estava lá. Só encontrou ali uma fruta madura de um vermelho escuro. Então o zangão ficou triste e disse para si mesmo: nunca mais poderei agradecer a flor da cerejeira. A boa oportunidade se perdeu para sempre. Que isto me sirva de lição. Enquanto ainda matutava nisso, chegou às suas narinas um doce perfume. Uma flor lhe acenou com sua corola rosada e com volúpia. O zangão se atirou numa nova aventura. Quando a gente ouve uma história como essa, que imagem que vem? Coloca aqui nos comentários que imagem veio até você a partir dessa história. A imagem que veio para mim é de como a vida se desenrola, como a gente cresce na nossa vida, como a gente recebe os presentes da vida quando a gente agradece a vida de coração. Acontece a tudo que passa na nossa vida, todas as pessoas que passam na nossa vida, as situações que acontecem na nossa vida, o nosso alimento, nosso sono, nossa cama. Quando a gente consegue agradecer isso,
consegue agradecer a tudo que nos sustenta, a vida dá mais de volta. E muito a gente ouve falar sobre gratidão, sobre agradecer, sobre as pessoas dizerem obrigada. Mas esse sentimento do zangão, de passar dias, meses e anos, não foram dias e meses, horas, dias e meses, pensando nisso, que ele foi ingrato. Eu não conheço quase ninguém que tem essa preocupação de não ter agradecido por aquela pessoa ter feito aquilo, ter dado aquele sorriso, ter dado aquele ouvido, aquela escuta. Não conheço quase ninguém que fica com esse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa é bom, de não ter agradecido alguém pelo que fez. E o que a gente vê mais quando a gente está trabalhando com constelação familiar medial é essa falta de gratidão. E quando não existe uma coisa, nesse caso, quando não existe a gratidão, tem o que no lugar? Tem cobrança, tem eu quero mais. Isso que você está me dando, isso que você me deu é muito pouco. Já pensou um zangão chegar para a flor de cerejeira e achar o cheiro dela muito fraco? Ele não ia voltar nunca mais naquela cerejeira. E ele não ia se deparar nem com aquele fruto, nem com aquela outra flor perfumada que estava lá, só esperando por ele. Então é isso que tem acontecido na nossa vida, que a gente pode e deve despertar para a gente agradecer tudo aquilo que a gente tem, tudo que a gente tem, todo o aprendizado que a gente tem. E é isso. E mais do que palavras, o que a gente falar e repetir obrigado, obrigado, obrigada, gratidão, é a gente agir dessa forma, é a gente ir lá àquela pessoa e retribuir. Ou se a gente não pode retribuir pessoalmente, a gente retribuir para um outro ali, com a gratidão. E a vida tem mostrado que às vezes, a maioria das vezes, alguém faz algo muito bom pra gente e a gente não pode retornar àquela pessoa, a gente não tem a capacidade de retornar aquilo para aquela pessoa que ela fez tão grandioso pra gente. O que a gente pode fazer é retornar para o mundo, dando mais vida para o mundo, dando continuidade a esse serviço, a isso que essas pessoas fizeram por nós. Então, essa é uma forma também de agradecer. E quando a gente fala de agradecer, esse agradecimento, essa gratidão que vem do fundo do coração, a gente fala de quê? Da ordem do amor, que é a lei do honrar. Quando a gente está agradecendo verdadeiramente a tudo que acontece na nossa vida, a gente está honrando a vida. E quando a gente honra a vida, a gente consegue contemplar, a gente consegue apreciar. Quando a gente consegue finalmente fazer isso, a gente está honrando todos os nossos antepassados, todos os que vieram antes, todos os que se sacrificaram para que a gente pudesse chegar até aqui. Eu vou ler mais um trecho do livro No Centro Sentimos Leveza. A alma também ultrapassa os limites da família e do grupo familiar. Ela está em interação com outros grupos e, em última instância, com a natureza e o mundo como um todo. Aqui a conhecemos como ilimitada, como a grande alma desvinculada do tempo e do espaço, onde todos os contrários se ligam e, consequentemente, se anulam, inclusive as oposições entre o bem e o mal, o antes e o depois, a vida e a morte. É verdade que o corpo também se reporta ao reino dos mortos, porque eles continuam atuando no corpo. E também a família e o grupo familiar conservam por algum tempo os seus mortos, como se os vivos e os mortos precisassem uns dos outros, e como se o bem de uns também dependesse do bem de outros. Mas para a grande alma, essa separação está abolida, sob todos os aspectos. Ela une até mesmo os que tiveram de ser excluídos. Nela, eles voltam a unir-se às suas famílias. Antes de tudo, porém, experimentamos a grande alma como uma força que nos toma a seu serviço para algo que está além de nós. Ela nos carrega e nos guia quando conseguimos algo novo, grande e duradouro.
como se não fôssemos nós que atuássemos, mas ela em nós. Isso vale também para o mal e os maus, por mais que nos custe reconhecer isso. Então, gente, eu encerro esse nosso momento de hoje com essas palavras de Bert Hellinger. Quem é que a gente está julgando, né, como mal, como a pessoa que fez coisas ruins, quando a gente não reconhece que essa pessoa também é conduzida por essa grande alma, por essa grande força. E quando a gente acha que fez algo ruim e a gente percebe, se deixa fluir com essa grande alma. Então, Deus abençoe vocês, amo muito vocês e até a próxima aula.